Seguir é uma produção independente, de responsabilidade única e exclusiva de seus produtores e idealizadores. O conteúdo, as ideias e opiniões expressadas não refletem necessariamente a opinião da diretoria desta emissora. Agora, Hora Espírita. Um programa sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Bom dia a todos que nos ouvem e acompanham. Hoje, 20 de setembro de 2025, estamos iniciando mais um programa Hora Espírita, que vai ao ar todos os sábados, das 7 às 8 horas da manhã, pela Rádio Chapecó. O programa Hora Espírita é um programa que está sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó, filiados à Federação Espírita Catarinense e pertencentes à 12ª União Regional Espírita, e tem por objetivo trazer a este espaço temas de interesse geral para que possam ser estudados à luz da doutrina espírita. O tema abordado hoje será o aborto e a eutanásia na visão espírita. Nós já estamos ao vivo no Facebook da Rádio Chapecó e você está convidado a participar conosco, encaminhando a sua pergunta, a sua dúvida ou a sua colaboração. Você pode fazê-lo através da live do Facebook, onde você pode ver e ouvir esse programa, ou através do WhatsApp 2049 1212 e do telefone fixo 2049 1200. Acompanhe o programa também através das nossas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram. Estamos também no Deezer e Spotify, com Hora Espírita Chapecó para você encontrar eles. Conheça, curta e compartilhe o nosso conteúdo. A sua interação possibilita que o alcance aumente e, quem sabe, a mensagem possa encontrar ressonância em outros corações. Nas redes sociais você encontra também todos os programas anteriores, informações sobre as Casas Espíritas de Chapecó e região e pode ver o anúncio dos próximos programas. A equipe de trabalho dessa manhã, contamos com a presença dos nossos queridos amigos Celso Dalpiva, da Sociedade Espírita Leocádio José Correia. Bom dia, Celso. Bom dia, saudação fraterna a todos os ouvintes. E Lone, do Centro Espírita Bezerra de Menezes. Bom dia, amigos, e bom dia a todos os nossos ouvintes. E eu, Michel, também da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes. Antes, então, de iniciarmos a nossa conversa, queremos registrar nosso agradecimento àqueles que contribuem para que esse programa possa ir ao ar todas as semanas, e também nossos patrocinadores, pelos quais pedimos licença para ouvirmos o seu recado: a Palmar Impermeabilizações e Agropecuária Marcon. A Palmar Impermeabilizações Limitada está há mais de 30 anos no mercado prestando serviços de impermeabilização e fornecendo produtos de qualidade e excelência, sempre trazendo as melhores soluções para evitar problemas com infiltrações e proteger a sua obra. Você que está construindo, entre em contato pelo WhatsApp 49-3323-5142 ou venha até a nossa loja para conversar no bairro Trevo, em Chapecó, para conhecer as melhores soluções para impermeabilização do mercado. Visite nossas redes sociais e conheça um pouco mais sobre a nossa história. www.palmarimper.com.br e no Instagram @palmarimpermeabilizações. A Agropecuária Marcon está há 40 anos no mercado e tem tudo o que você precisa para o seu pet. Rações, vacinas, medicamentos e atendimento com médico veterinário. Oferece ainda ferramentas, sementes e mudas diversas, produtos para horta, lavoura e jardim. Produtos e equipamentos para detetização. Telefone 4933223189. WhatsApp 49991223212. Agropecuária Marcon. Rua Marechal Floriano Peixoto, 315L, na frente do INSS, Centro de Chapecó. Hora Espírita, um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. No programa de hoje falaremos sobre o aborto e a eutanásia sob a ótica da doutrina espírita, buscando abordar esses temas com respeito, acolhimento e a consolação que o Espiritismo incute na nossa alma, fundamentado na prática da caridade, do amor e do conhecimento transmitido pelos seus ensinos. Dalpiva, então, para iniciarmos, como a doutrina espírita compreende o momento em que a vida começa e qual é a visão espírita sobre o aborto? Vamos fazer uma observação inicial. Tu já falou, né, Michel, que nós todos somos espíritos que fomos criados por Deus e temos sucessivas reencarnações para evoluir da condição de espíritos impuros, imperfeitos e ignorantes, né? Ignorantes no saber,
até chegarmos à condição de espírito de luz. E o entendimento deste encontro de hoje é na visão espírita. Nós não vamos aqui abordar ou analisar a questão das leis humanas, porque as leis humanas, elas são de interesse das pessoas que estão dirigindo aquele país, né? E elas vão mudando em função dos seus interesses, ora para cá, ora mais para lá. Então, é bom que você faça registro para dizer que o que nós vamos colocar aqui não tem nada contra ou a favor das leis humanas. Nós vamos falar sobre as leis divinas, as leis morais, as leis de Deus. É isto que vamos falar na interpretação da doutrina espírita sobre esses dois temas extremamente importantes. É bom que se frise que a Federação Espírita Brasileira, há muitos anos, lançou uma campanha em defesa da vida. E a posição nessa campanha em defesa da vida era em defesa contra o aborto, contra o suicídio, contra a pena de morte e contra a eutanásia. Eram as defesas da vida nesses 4 pontos, porque são pontos fundamentais da doutrina espírita, né? E a Federação Espírita Brasileira desenvolveu este programa, esta proposta, que transmitiu para todas as entidades suas, filiadas, as federações estaduais, e das federações estaduais para os centros espíritas. Isso faz desde esses tempos que está sendo tratado nas casas espíritas, nas palestras doutrinárias, esses temas. Ora um tema, ora outro. E hoje temos a oportunidade de então analisar esses 2 temas de extrema importância, que é em defesa da vida, né, para os nossos irmãos aqui neste programa. Então, qual é o momento, voltando à tua questão, qual é o momento em que a vida começa aqui na Terra? Evidentemente, ela começa aqui na Terra, porque o Espírito já existia. O nosso Pai nos forneceu o corpo, a vida material. E na união, começa na concepção. Quando há a união do pai e da mãe, a fusão do óvulo e do espermatozoide, naquele instante, um espírito se une a este ovo. Agora passa a ser ovo. E esta união vai se completar por ocasião do nascimento. E aí, quando a criança vem ao mundo, ela dá o grito. O que é este grito? Ele viu a luz e está dizendo, eu estou entre vocês agora. Mas ele está entre nós desde o momento da concepção. Então, o que nos diz os mandamentos divinos? Os 10 mandamentos divinos. Vamos ver. Porque nós já estamos falando agora do ser que está entre nós e desde a concepção. Daí porque é importante o pai e a mãe que estão gestando essa criança. Porque se a mãe está gestando, o pai também está gestando, não no seu ventre, mas no ventre materno. Devem ter para com este filho os diálogos fraternos, a conversa fraterna, o amor fraterno externado a esta criança, para que ele venha com amor. E dos 10 mandamentos divinos, amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar os domingos e dias santos, honrar pai e mãe, e o 5º, não matar. Ponto. Ele não está dizendo não matar, mas... não matar. Então, o que é o aborto? A visão espírita, o aborto provocado é considerado um grave crime contra a lei de Deus, porque na lei divina está não matar. E se eu estou diante de um ser humano que não pode se defender, eu estou matando. Que impede o progresso, na visão espírita, contra a lei de Deus, que impede o progresso de um espírito que já estava destinado a encarnar e cumprir seu percurso evolutivo. Considera-se que a vida começa na concepção, no momento em que a alma se liga ao corpo à informação. E que a gravidez nunca é casual, mas sim um desígnio divino. Quer dizer, nenhum espírito vem, eu vou engravidar naquela... Não. Há um planejamento no plano espiritual. E os espíritos responsáveis pelo planejamento acordam com o espírito que vai reencarnar. Ou
Se é um espírito muito revoltado, muito rebelde, que está há anos no plano espiritual, há muito tempo, ele é imposta uma encarnação. Aí daí temos as encarnações difíceis. Mas essas encarnações difíceis, elas são resultado dos conflitos entre espírito, entre filho e pais. Nós temos que ter e se nós temos essa consciência, estamos num processo evolutivo, nós temos que entender que esses conflitos são deles. E temos que, se pudermos, nesta encarnação, termos uma convivência, estamos ganhando uma vida futura melhor. Porque teremos que retornar para este apaziguamento entre os conflitos. Né? O aborto só é admitido na doutrina espírita em casos extremos, quando a interrupção da gravidez é a única forma de salvar a vida da mãe. Então, se precisamos salvar entre a mãe e do filho, salve-se da mãe. Porque esta mãe pode retornar a ter este filho, que ainda não está aqui. Está em processo de formação. Então, é o único caso que a doutrina espírita entende que possa fazer o aborto. Né? Não sei se a Lônia Eu queria só completar, tem uma questão no Livro dos Espíritos, que é a 352, que tem uma pergunta bem interessante assim, ó. Ao nascer, o espírito recobra imediatamente a plenitude de suas faculdades, porque a gente sabe que no momento da união do óvulo com o espermatozoide já vai se acoplar ali um espírito que já vai se adaptando. E depois, olha só, então, ao nascer, se ele já tem imediatamente, né, tudo, porque a gente sabe que somos espíritos imortais e que já temos muitas outras experiências. E aí a resposta é não. Elas se desenvolvem gradualmente com os órgãos. É para ele uma nova existência e é necessário que aprenda a se servir dos seus instrumentos. Olha que interessante. A criança lentamente vai aprendendo a se servir desses instrumentos que agora ela tem, que é o ver, o ouvir, né? E as ideias lhe tornam pouco a pouco como a um homem que sai do sono e se encontra em posição diferente da que tinha na véspera. E ainda a gente pode considerar sobre o aborto que ele não é uma solução, mas ele é um adiamento mais doloroso ainda daquilo que nós temos na nossa jornada enquanto espíritos em evolução, porque vai ser o rompimento de compromissos já estabelecidos. Correto. Pelo espírito, com a orientação do plano espiritual, que eles organizam para a gente esse nosso programa de reencarnação, e aí a gente vai ficar impedindo aquela alma de passar pelas provas, de vivenciar a sua história, tanto os pais quanto aquele espírito que está vindo, que ele tem toda aquela programação e ele vai simplesmente ser jogado para fora disso tudo. É importante frisar, né, Anne, que o espírito abortado ele pode se transformar num obsessor da mãe e daqueles que estiverem envolvidos com o episódio do aborto. Certo. Porque ele veio dentro de uma proposta que ele teria que cumprir dentro da sua caminhada evolutiva. E ele está sendo excluído desta proposta. Então, isto para ele é de uma agressão muito grande. Quer dizer, ele não compreende, né? E se vamos dizer que nós não sabemos qual é os espíritos que nós estamos recebendo, sejam espíritos com deficiência de compreensão e um espírito já com espírito de maldade, que vem numa família para ser acolhido, amado e tentar amenizar estas agressividades dele, ele sendo expulso por ato dos seus pais, isto é de uma gravidade terrível para o espírito. E também possa ser um processo obsessivo para a mãe e para aqueles que estiveram envolvidos nesse processo. Porque não é a mãe que fez o aborto. Não. O pai estava de acordo. Quem participou desse é um profissional ou é uma pessoa que ajudou a interferir nesse processo? Porque o aborto no Brasil é proibido.
mas se ocorre aborto. Então, essas pessoas envolvidas nesse processo são cúmplices desse episódio. Aproveitando então, Lani, que o Dalviva entrou no tema, quais seriam as consequências então, espirituais do aborto? Tanto Sim. para os familiares, né, que estão envolvidos e para o espírito que seria reencarnado. Então, o seu Dalpiva já iniciou essa fala e é exatamente isso. As consequências, por exemplo, para a mãe, elas são meio que imediatas, né? Porque elas já vão atingir ali o organismo fisiopsicossomático da mulher. Porque abortar é arrancar a vida de dentro dela com violência. Ela já vai sentir no próprio organismo físico da encarnação presente, né? E aí também ela vai começar a sofrer um certo desequilíbrio, por vezes, desequilíbrio de ordem espiritual mesmo, porque nós sabemos que as sensações do corpo, elas são transmitidas, né, ao perispírito, que transmite ao espírito. Então, nós vamos... E da outra forma também. Então, o que vai acontecer? Essa violência, ela já vai se instalar ali naquele organismo perispiritual e já vai trazer o sofrimento, então. E aí a pessoa pode ter, então, essas consequências espirituais, que é essa culpa sem perceber, né? Uma meio oculta, mas que tem uma culpa. Ela vai ter alguns desequilíbrios, daqui a pouco uma depressão. E tem a parte do organismo físico também, que é afetado, porque ela vai começar a ter problemas e ela vai, nas outras encarnações futuras, ou nesta mesmo, a gente sabe daquelas mulheres que têm a dificuldade de engravidar. Olha aquelas mães que lutam tanto para ter um filho, que a gente sabe de histórias tão bonitas e que difícil que é para poder vir este filho. E outras tantas que nem condições não teriam e tem lá 4, 5. E outro na barriga. Que a gente vivencia isso também lá no nosso trabalho, na nossa casa espírita nas terças-feiras. Então, muitas têm a gravidez tubária, o deslocamento prematuro da placenta, a esterilidade, a impotência. Tudo isso vem em função de aborto cometido. E, então, temos a parte física, a parte espiritual. E nós precisamos considerar aí tudo que o Dalpiva falou. Do nosso projeto reencarnatório, dos filhos que nós vamos acolher, daqueles que nós porventura rejeitamos. Quem sabe aquele filho que hoje dá tanto trabalho já não foi um espírito rejeitado anteriormente. E as consequências... E mais de uma vez, né? Mais de uma vez. E também as consequências é aquilo também que já foi comentado, que não é só com com a mulher, no caso, que por vezes também se vê meio acuada e não tem muito aonde se socorrer. Às vezes induzida pelo namorado, pelo marido. E esses todos, claro que têm a sua culpabilidade, sim. E aí, médico, enfermeiros, os que dão os maus conselhos, os que praticam, todos têm a sua parcela de culpa. Porque é aquilo que foi comentado. Não vai preso, não... Né? Não pode, é contra, né? A gente sabe que nós da doutrina espírita, a gente é a favor da vida. A pena da vida, não a pena de morte, né, Michel? A gente é a favor da vida. Então, o que vai acontecer? Se a justiça do homem, ela é falha, a justiça divina não é. E mais dia, menos dia, nós sabemos que nós vamos precisar dar conta daquilo que nós fizemos de errado, ou que nós simplesmente nos abstemos e que depois vamos ver também as consequências. Então, tudo vai pesar, nós sabemos disso. E aí, a gente também tem que considerar que em relação ao espírito reencarnante, aquilo que o seu Dalpiva já falou também, vai adiar essa etapa para esse espírito. Puxa, ele está ali esperançoso, ele ia ter a oportunidade de quantos resgates, de quantas vivências, porque do que a gente ouve e lê também e busca,
do plano espiritual, tem uns que são até, eles não querem voltar, porque sabem o que é, né, a vida na Terra, que é prova difícil. E aí, então, ele tem toda aquela programação junto daquela família, porque nada é por acaso, ninguém é filho de ninguém por acaso, todos temos as nossas histórias de afeto, de amor, da família espiritual ou daqueles que nós sabemos que eles vêm para ensinar algo para nós ou para que a gente possa ensinar, conduzir. Às vezes naquela família que tem tanta gente boa, não tem um lá que a gente diz, meu Deus, este é a ovelha negra daquela família. Sim. Então eles vêm também nesse meio para poder se reajustar. Então tudo é programado na espiritualidade. E aí esse espírito também perde esta oportunidade. O que acontece? Além, então, das causas para todos os que colaboraram, para a mãe e para esse espírito que ia vir. Como é que ele vai se sentir? Bem, os espíritos somos nós. Como é que nós somos? Cada um é de um jeito. Aquele espírito que foi rejeitado, ele pode se frustrar, se entristecer, perdoar, se deprimir por longa data. Agora nós sabemos que a depressão ela acompanha mais do que uma vida. Pode. Aí nascemos de novo com a mesma depressão. Meu Deus do céu, não adianta. A doutrina espírita judia, né? É a gente que tem que se virar. E aí Nós é que temos que evoluir. Pois então. Não, eu não posso dizer, Lloyd, você tem que evoluir. Não adianta. Eu tenho que. Não, e a gente não pode fazer muita coisa um pelo outro, Não, né? nada. E aí esse espírito, como é que ele vai reagir? Se ele for revoltado, se ele for um espírito já perverso, ele vai ter as atitudes condizentes com aquilo que ele já tem daquela carga evolutiva, que por vezes deve ser pouquinho mais, pouquinho menos, mas que nós sabemos que é mais ou menos a mesma faixa. E ele pode, sim, se tornar até um obsessor, porque foi rejeitado, porque foi negada a oportunidade da vida para ele. Uhum. E aí a gente, né, sabe que tem todas essas consequências. Vejam que, se, por exemplo, a gente está programado para ter 3 filhos, é importante ter a ordem que eles nascem, porque eles vão nascer com amigos, com pessoas que eles vão ter que conviver. Então, se a gente desiste, por exemplo, da primeira, a gente vai complicar um processo reencarnatório de uma ampla rol de espíritos, né? Então bastante complicado, então a gente tem que ter muita maturidade, principalmente nos nossos relacionamentos, né? Hoje é incentivado muitas vezes a relação íntima das pessoas, às vezes sem se conhecer, né? Sim. E pode ser que ali isso já está programado que o espírito venha. E aí você não vai ter o amparo de outra pessoa, porque não é por acaso que Deus faz com que a gente tenha que ter 2 pessoas para gerar uma vida. Porque é necessário mais pessoas para cuidar, né? Sim. Tem até um ditado, né, que diz que é preciso uma comunidade para criar uma criança, né? Porque a gente sabe, nós que somos pais aqui, sabe a complexidade que é cuidar, observar, né, conviver com aquela criaturinha ali os primeiros anos de vida, né? E a preocupação que eles não se desvirtuem, né, tia? E aí tem a época de começar a sair sozinho e você tem que acompanhar quando eles retornam para ver em que situação eles retornam para casa. Não é só pequeno, viu, Michel? Quando fica grande, é pior ainda. E o que eu queria chegar no ponto é, às vezes, até essa pílula do dia seguinte também é uma forma de cometer o aborto, porque é uma bomba que você vai jogar na... E tem pessoas que usam ela como se fosse um drops, um gel fazendo mal até para o seu organismo. Então, uma vez que a concepção foi consumada, a pílula do dia seguinte é o aborto. Isso. Então a gente tem que ter esse cuidado, às vezes essa responsabilidade, né? Que às vezes até às vezes essa intimidade ser protelada ou postergada, para que quando aconteça, né? Não que toda relação tem que ter o intuito de gerar uma vida, como algumas defendem, né? Mas ter essa maturidade que a gente pode estar ali obstando essa vinda de um espírito até que pode nos apoiar depois, né? Porque mesmo como o espiritismo defende a vida de maneira ampla, mesmo naquelas situações que a mãe sofre violência, né? A gente defende ainda que seja possibilitado que aquele espírito venha. Sim. Às vezes a mãe não vai conseguir conviver com ele, até vai deixar para adoção, né? Hoje em dia a gente pode deixar para adoção sem ver até a criança, né? A lei possibilita isso, a mãe. Mas o incentivo sempre é que se permita que aquele espírito tenha a oportunidade de vir. Porque muitas vezes a gente implorou a gente não queria viver, a gente implorou para vir para a Terra, para reencarnar. Porque é só aqui, no meio dessas dificuldades, a gente consegue evoluir. A gente consegue caminhar. Pela qual ele foi gerado, ele não tem culpa, né? Ele é a vítima também, né, da situação. Ele é a vítima então, também.
por mais difícil que seja, a gente defende ainda essa possibilidade. E também, se acontecesse, algum ouvinte nosso está ouvindo nós e acabou por participar de uma situação dessa, e acabou sofrendo, a gente não há uma condenação irremissível também. Há a possibilidade dessa pessoa ir depois rever, porque Deus é um Deus para todo mundo, né? É um pai para todos. Então, a gente vai errar, vai acertar, então a gente não está condenando ninguém, porque as situações da vida acontecem, às vezes a gente não tem nem conhecimento, às vezes não tem a força de vontade para, às vezes, para bater de frente com todo mundo, né? Porque a gente tá fragilizado, a gente sabe, né? Eu sou pai agora pela segunda vez, a Ló e o Dalpivo também, né? Tiveram filhos, convivem com outras crianças, a gente sabe como é difícil para a mãe, principalmente nesse momento, né? Então, às vezes, as pessoas que estão ali na volta, nesse início da gravidez, às vezes não conseguem apoiar e a pessoa se desespera, às vezes acaba, né? Cometendo o ato, né, grave, mas não é uma coisa que ela vai poder nessa ou em outra reencarnação ir consertando e se ajeitando, né, sendo amparada. Então, a gente não está aqui condenando a pessoa, porque a gente está discutindo o fato, né? Não as pessoas que cometeram o fato. Porque o Myron Hay, que eu estava escutando uma fala dele, ele fala assim, olha, todo mundo erra, porque ele fala que é uma falta grave das leis divinas, mas a gente erra quando a gente não compartilha o nosso pão com o nosso semelhante. A gente erra quando a gente ignora a pessoa que está lá em situação de rua, a gente passa sem olhar para a cara dele. Então, tudo isso são faltas graves também com a questão divina. Então, a gente não está aqui apontando erro, porque erro é erro, e aí Deus sabe o que cada um é capaz, a partir da situação que vive, de como vai lidar com aquilo. E Deus é justo. Daqui a pouco permitiu a vinda desse filho, depois abandona, né, Michel? Tem muitas formas da gente errar, assim. Sim. E temos sempre a possibilidade de resgatar os nossos erros. Por isso que temos a oportunidade da reencarnação. Que não deu aqui, não deu tempo, eu tenho oportunidade depois. Não sei se vocês já viram um vídeo, O Grito Silencioso. Entrem no YouTube, O Grito Silencioso, com o Dr. Bernard Nathanson. É um médico americano que logo ao se formar, ele trabalhou para instalar, ser autorizado o aborto nos Estados Unidos. E ele via aí uma possibilidade de ganhar muito dinheiro, porque da placenta e do feto que ele retirava, ele vendia para os laboratórios produzirem produtos. Então ele estava apenas trabalhando, tirando um corpo estranho do corpo da mulher. E relata ele que ele instalou uma clínica, e na clínica dele foram praticados mais de 75 mil abortos. Nossa. 7 mil ele praticou diretamente por ele. Até o momento que chegou um equipamento chamado ultrassom. E ele foi verificar, quando estava praticando o aborto, o que corria lá dentro. Então ele colocou na ponta do equipamento lá uma lâmpada, uma lupa lá para ver, um sensor. E quando ele estava introduzindo pela vagina da mulher aquele equipamento, a criança agitava. E quando tocava na placenta, era um horror. E a criança abria a boca. Era um grito que ele estava dando, mas ninguém escutava o grito. Daí o porquê o grito silencioso. E quando ele viu isto, ele mudou de opinião. E passou a defender e fazer palestras em defesa da vida. E diz ele que na clínica que ele praticava aborto, muitos profissionais, depois de um tempo, começavam a ficar perturbados, desequilibrados, fruto dos compromissos que eles estavam assumindo na espiritualidade. Eu ainda vi este filme ontem, tem um texto em português e tem o filme em inglês, ele mostrando como é que era o processo, e falando inglês e sendo traduzido. Então, este é um exemplo típico de que ele foi um abortista, mas no momento em que ele tomou conhecimento que o ato que ele estava praticando não era correto, ele mudou de posição. Então, o que estamos dizendo aqui, se eu pratiquei um aborto, eu não estou condenado à pena de morte, ao inferno. Eu cometi uma falha. E Deus eu vou ter que resgatar esta falha que eu cometi.
adotando uma criança, ou amando, ou ajudando, ou tendo um outro filho, né? Então, Ou querendo muito e não conseguindo. eu São tenho uma muitas as familiar, eu tenho uma possibilidades. familiar que fez inúmeras tentativas e só conseguiu com 42 anos ter um filho. Então eu falava com a esposa, será que não é um processo reencarnatório? E de tanto ela querer insistir, foi-lhe permitido ter o filho? E outras tantas que lutam e lutam e não podem ter filho. Temos um amigo nosso, né, Lopio, que depois de adotar 2, ele teve naturalmente, né, pelas vias Uhum. Sim. da esposa, né? Então, Sim. existem várias situações, né, dessas Tem de uma vinda. uma amiga nossa lá de Pinhalzinho que não conseguia, então adotou. Logo que adotou, ficou grávida. Quer dizer, cada um de nós tem a nossa caminhada, né, tia? Então, porque tem os defensores do aborto dizem que o corpo é meu, eu posso fazer o que eu quero. Aí uma senhora analfabeta teria respondido, se a senhora tem o seu corpo e a senhora pode fazer o que a senhora quiser e pode não querer o filho e aborta, então quando lhe um câncer lhe atingiu o corpo, a senhora diz, saia do meu corpo porque eu não quero você aqui. Se eu tenho o direito sobre o meu corpo, no momento em que eu fiquei grávida, eu já não me pertenço mais. É Deus que está na direção da nossa caminhada. Então, Não é mais a sua vida só. não é... É outra vida independente, por mais que esteja lá, acoplada dentro da mulher, é outro ser. E nós não é a vida dela, e nós é somos, outra vida. E nós viemos ao mundo pela união do homem e da mulher. Então é a mulher que gesta, não é um corpo estranho que está dentro dela. Uhum. Faz parte da criação divina, né? Faz parte deste processo. Então nós temos que ter esta consciência, né, tia? Amigos, a gente está no ar com o programa Hora Espírita e agradecer aí os amigos que estão nos acompanhando pelo Facebook, a Ida Cira, a Carla Regina, a Dirce, o Jair, a Ana, a Jéssica, a Terezinha, o Ricardo, a Marisa, a Leonora, a Sônia. Muito obrigado, amigos, por estar compartilhando aí, dando um bom dia. Se vocês puderem compartilhar ou curtir lá o vídeo, ele ajuda a aumentar o alcance, a gente fica muito agradecido. Dalpiva, seguindo, então, a gente já entrou um pouquinho nesse tema, né? Mas quais seriam, então, as situações extremas, como o risco à vida da mãe ou a gravidez resultante de violência? E como a doutrina espírita, então, orienta a reflexão sobre a interrupção dessa gestação? Bom, a interrupção da gestação, nós já abordamos aqui que, sob hipótese nenhuma, deve ser interrompida a gestação, exceto nos casos em que está comprovado de que há um risco para a mãe e para a criança. Então, nesse caso, a doutrina entende que preserve-se a vida da mãe, porque ela já está aqui e possa receber no futuro o filho que não pôde receber agora. Então aí não há um aborto, vamos dizer assim, entre aspas, criminoso, né? Há um aborto terapêutico, né? Quanto aos abortos por violência, né? Por agressão sexual, na obra Sexo e Consciência, do Divaldo Franco, ele tem um relato muito interessante. Diz ele que eu sempre ficava admirado como a consciência específica da gravidez, do estupro, ocorreu quando a mulher não estava na fase específica, a maturidade hormonal, para que a gravidez ocorresse. Então, como é que um estupro, se a mulher não estava no momento de ficar grávida, ficava grávida? E aí diz que ele passou a perguntar, a consultar especialistas, né? E aí diz que, consultando diversos especialistas, descobriu que no momento da violência, da agressão sexual, o pavor da vítima é tão grande que ela permite a maturação do óvulo e que oferece as condições da fecundação, o que não deixa de ser um fenômeno kármico. Olha só. Então, Divaldo tinha esse... Como é que pode ocorrer todo estupro, não em todo estupro, mas como é que o estupro pode provocar uma gravidez se a mulher não está apta a ficar grávida? Diz que então este pavor que a mulher passava
acelerava o processo de maturação dos ossos, né? E, embora lamentável e doloroso as circunstâncias traumáticas da ocorrência, é dever da jovem e de seus familiares manter a gravidez, auxiliando o espírito que reencarna em situação aflitiva e angustiante, embora se compreenda a dor da vítima e seus afetos. Então, temos que entender a lei divina, para tanto temos que estudar e internalizar em nossos corações essas orientações, né? Se a mulher foi violentada e ela ficou grávida, ela tem que levar esta vivência até o final. E há inúmeros exemplos de pessoas que tiveram filho nesta circunstância, e nesta circunstância foi o filho que atendeu esta mulher na fase terminal dela, lá na idade avançada, que não tinha quem cuidasse, e mesmo os outros filhos às vezes não assumiram, ele assumiu, ou ela assumiu. Este filho, fruto de não de um amor, mas de um processo agressivo. Então, para a doutrina espírita, o aborto, nessa circunstância, é o não cumprimento do 5º mandamento divino de não matar. Nós estamos caminhando, porque vai ficar este registro no corpo da mulher e nas pessoas que envolverem. Mas ela é fruto de um estupro. Mas as circunstâncias foram essas, né? Então, tem o caso do Steve Jobs, né? Também, não é bem de estupro, mas um pouquinho antes. Eu fiquei sabendo agora também, ouvindo uma palestra ontem de 2 horas da Rádio Rio de Janeiro, que é só um espírita, né? Que a mãe do Steve Jobs era evangélica ortodoxa e o pai dele era muçulmano ortodoxo. E aí não queriam criança. E a mãe decidiu que não ia. Os pais deles queriam que ele abortasse. A mãe não aceitou. Tinha lá nos Estados Unidos uma casa que acolhia essas senhoras, essas mulheres grávidas. E quando a criança chegava, nascia, eles ficavam com a criança e doavam a criança. E a mãe então só pediu que o que estava na fila para receber este filho dela queria uma menina. E veio um guri. Aí a família desistiu. Aí ela queria que a família que adotasse o filho dela tivesse um nível superior. E não se conseguia. Aí pediram para ela se ela liberasse. E aí uma família adotou ele. E aí surgiu o Steve Jobs. E ele ficou com os pais adotivos até a mãe dele falecer. Aí ele pediu autorização para o pai para ele ir atrás da mãe biológica dele. Quer dizer, esse caso revela que para que fazer o aborto se você tem o ato da adoção? Certo. Você pode doar o filho. Não precisa mais vê-lo. Não quer ver? Não veja. Eu tenho um familiar que está há 7, 8 anos esperando a adoção. E até agora não chegou. Então, há famílias prontas para adotar essas crianças. Então, no caso, Michel, que tu fala, mesmo os atos de violência sexual, é um espírito que veio para... Nós não sabemos toda a legislação, o entendimento do plano espiritual, mas não é o acaso. Esse espírito que encarnou naquele ato de agressão não veio ao acaso, não caiu do céu ali. Não caiu do céu. Nós não sabemos a situação daquele rapaz, daquela mulher, daquele rapaz que praticou o ato, nós não sabemos. Mas sabemos que há uma justiça divina aí. E aí nós temos, só para colaborar na questão 359 do Livro dos Espíritos, é perguntado: no caso em que a vida da mãe estivesse em perigo com o nascimento da criança, há crime em sacrificar a criança para salvar a mãe? Aí a resposta dos espíritos é que nesse momento é preferível sacrificar o ser que ainda não existe ao ser que já existe.
Então, aí tem a possibilidade, né, da doutrina espírita, então, dizer que o aborto, nesse caso, para salvar a vida da mãe, ele é justo, para preservar a vida do ser que já está no corpo Mas, físico. fazer um registro lá, nós. Muitas pessoas dizem que por esta questão a doutrina espírita autoriza o aborto. Não. Nesta circunstância, Isso. que nós temos dentro de um ser humano, mas na iminência de perder os dois, qual é que eu posso Isso. salvar um? Uhum. Então, a doutrina espírita não está dando autorização para o aborto através da questão 359. Porque nós não temos o direito de matar. E aqui não estamos matando, estamos preservando uma vida. Certo. Mesmo nos casos da anencefalia, que tanto foi discutido antigamente, muitas mães, porque há um risco, né, do bebê quando vem para o mundo, e mesmo muitas mães decidem ficar aquele período, às vezes ficam algumas horas, alguns dias o bebê vivo, né? E elas dizem que aquilo é muito bom, porque daí elas conseguem fechar um ciclo, ó, acolher nos braços, né? Porque é diferente tu ter na barriga e ter, né, nos braços a criança. Então, mesmo nesse período que elas sabem que ele às vezes não vai durar tanto, muitas mães decidem manter, né, a gestação, né? Que seria um caso autorizado hoje pela nossa legislação brasileira. E mesmo assim as mães decidem manter e acolhem aquela criança. E para o espírito, aqueles poucos dias, quem sabe, são os dias que realmente ele precisava, né, Michel? Porque da história de cada um. Nesse programa de rádio que eu falei, da Rádio Rio de Janeiro, eles relataram um fato desse aqui. E a mãe resolveu, não, eu vou manter a gravidez. Uhum. E veio a gravidez, concluiu-se, e evidentemente a criança não sobreviveu. Mas depois ela recebeu uma mensagem desse espírito, agradecendo a mãe por não ter abortado, porque era o período que ele precisava para passar, era a caminhada que ele precisava ter. Daí porque, como entender uma criança que nasce logo em seguida, as crianças com câncer, como entender? É o cumprimento de uma etapa da vida dele, é o cumprimento dentro da sua caminhada evolutiva, que ele tem que passar por isto. E os pais têm que ter consciência. Há uma dor sem sombra de dúvida. Há um sentimento de perda. Mas tudo está dentro da lei divina. Não é a lei nossa que está. Agora me ocorreu, né? Muitas vezes a gente faz o morfológico no 5º mês, eu acho, né? E muitas vezes já vem alguma situação em que o bebê pode ter alguma questão congênita, né? Alguma situação. Mas aqui tá o Dalpive, eu também tive a oportunidade de conviver tanto com os meninos e meninas do CAPS e da PAI. E que criaturas maravilhosas, né? Que pessoas que... Se a gente tivesse um mundo povoado só deles, eu acho que a gente teria um mundo pacificado, alegre Eu acho que e sim, feliz. Michel. Né? Então, Pacificação e alegria, acho que é. Porque são criaturas assim, se vocês tiverem oportunidade, ou os pais que estão em dúvida por uma situação dessas, né? receberam um diagnóstico, vão lá visitar os locais e vejam aquelas crianças, aquelas famílias, se não estão ali alegres, né? Não que não seja difícil, né? São complexas, às vezes, tanto para a criança quanto para o adulto, as pessoas que convivem, mas é uma situação, assim, eu acho que as alegrias superam em muito as situações, as dificuldades que se apresentam. Nesse exame morfológico, é um caso de um amigo muito íntimo. O primeiro filho dele tinha inúmeros problemas nos exames. E ele pesquisou e médicos de outros países, nesse caso, orientavam o aborto. E ele estava propenso. E a mulher não. Até que ele teve em algum lugar e a pessoa diz, não, ele vai se salvar. Foram os primeiros anos de muito hospital. A criança hoje está já com alguns anos e está alegre. Claro, tem alguma deficiênciazinha, né? Mas é um guri perfeito. Então ele nos fala que ele andou pesquisando porque ele estava até a favor do aborto, né? Mas que alguém disse para ele, ela vai sobreviver. Mas era um caso em que a ciência disse que ele tinha que fazer o aborto. Sim. A ciência estava errada. Nós estávamos errados. A doutrina espírita está dizendo, deixa o curso normal caminhar. Para lá na frente você ver o que vai acontecer. Né?
Agora vamos pro inverso, né? Pro fim da vida agora. Loine, Isso. qual o papel, então, do sofrimento, segundo o Espiritismo, em caso de doenças terminais? Bem, aqui, meus amigos, nós sabemos, ouvimos muito já da doutrina, na doutrina espírita, que estamos num planeta de provas, de expiações. Sabemos da nossa escalada aí, enquanto espíritos em evolução, precisamos nos melhorar. E a gente tem aquela questão, né, que a gente tem que seguir, que o nosso maior exemplo e nosso guia, que a gente pode se espelhar, é Jesus. Então, parece assim descabido, mas nós temos que buscar um nível de aperfeiçoamento ali, semelhante àquela grandiosidade toda de Jesus. Gente, e para isso, sendo do jeito que nós somos, nós temos uma longa caminhada. Como é que nós vamos aprender a sermos melhores? Não tem jeito de você aprender se você não vivenciar a experiência. Então, provas e expiações. Quem sabe uma doença terminal seja a prova para a pessoa, para a família. Aí vai exercitar o quê? A resignação, a fé. Isso tudo vai fazer com que a pessoa se melhore. Não tem outro jeito. Então, provas e expiações. Expiações, nós podemos dizer que são, quem sabe, o contato com aqueles que no passado tivemos as nossas desavenças, os nossos desafetos de hoje, quem sabe, são histórias antigas que a gente vem trazendo e que nós precisamos zerar isso tudo. Nós precisamos expurgar o mal, aquilo que nós temos de ruim em nós mesmos. A doença certamente é uma dessas formas da gente ir se limpando. Porque eu disse outro dia que nós somos feitos, fomos criados por Deus por amor e para o amor. E como o Michel sempre diz, e eu sempre lembro, que a gente não... É que é difícil ser do mal, porque nós fomos criados para o bem. Ser do mal judia, desequilibra, dá serviço. E a gente precisa buscar o outro lado. E aí essas coisas vão vindo, a doença vem também, como uma forma da gente se fortalecer, fortalecer a nossa fé. E eu quero colocar aqui sobre essa fortaleza que a gente tem, que a Ana Teresa Camasmi, no livro dela, Palavras para a Alma, ela coloca que nós não temos uma reserva lá dentro de nós, de força e de aprendizado, se você não vivenciou determinada situação que vai te fortalecer e trazer a experiência que você necessita. Porque, por vezes, a gente vivencia uma determinada situação difícil, complicada, e aí a gente já vai aprendendo. Quando, porventura, ela chegar novamente, ou com algum familiar, um amigo, eu vou saber dar um conselho, eu vou poder dizer, porque eu já vivenciei. Então, certamente a doença, ela vem, o sofrimento, ele chega como uma forma de auxiliar. E, por vezes, a gente conhece pessoas que têm uma vida tão, assim, agitada, que não para nunca. A gente não dá valor para aquilo que realmente tem valor. O que acontece? A doença chega, a pessoa precisa parar. Ela vai começar a ter tempo de raciocinar, de entender que a vida não é só essa corrida toda, que a vida é eterna. Os familiares vão lidar com a possibilidade de não ter mais aquela pessoa ali. E isso vai trazendo um aprendizado e uma maturidade que é necessária. E aí, além do que, vai desenvolver a fé. Quando é que nós vamos buscar a Deus? Não é na hora da dificuldade, da dor? Então, tudo isso é próprio também da nossa caminhada, da nossa jornada de espírito em evolução. Você está ouvindo o programa Hora Espírita aqui pela Rádio Chapecó, FM. E se você não conseguiu acompanhar desde o começo, acesse a página no Facebook Hora Espírita Chapecó e reveja desde o início. Pedimos licença agora para que possamos ouvir o recado dos nossos patrocinadores, a Palmar Impermeabilizações e a Agropecuária Marcon.
A Palmar Impermeabilizações Limitada está há mais de 30 anos no mercado prestando serviços de impermeabilização e fornecendo produtos de qualidade e excelência, sempre trazendo as melhores soluções para evitar problemas com infiltrações e proteger a sua obra. Você que está construindo, entre em contato pelo WhatsApp 49-3323-5142 ou venha até a nossa loja para conversar no bairro Trevo, em Chapecó, para conhecer as melhores soluções para impermeabilização do mercado. Visite nossas redes sociais e conheça um pouco mais sobre a nossa história. www.palmarimper.com.br e no Instagram, @palmarimpermeabilizações. A Agropecuária Marcon está há 40 anos no mercado e tem tudo o que você precisa para o seu pet. Rações, vacinas, medicamentos e atendimento com médico veterinário. Oferece ainda ferramentas, sementes e mudas diversas, produtos para horta, lavoura e jardim. Produtos e equipamentos para detetização. Telefone 4933223189. WhatsApp 49991223212. Agropecuária Marcon. Rua Marechal Floriano Peixoto, 315L, na frente do INSS, centro de Chapecó. Hora Espírita, um programa sobre responsabilidade das casas espíritas de Chapecó. Agradecendo nossos amigos aqui que estão nos dando bom dia pela Facebook da rádio, a Marta, a Paula, a Sandra, o Bento, a Tere, o Silvio e também a Associação Espírita Amor e Caridade. Obrigado, amigos, por estar aí nos acompanhando. Dá o pivo, então, para nós entrarmos agora no tema. Como a doutrina espírita enxerga a eutanásia ativa, em que há intervenção direta para encerrar a vida, e a eutanásia passiva, com suspensão de tratamento em casos terminais. Eutanásia nada mais é do que a morte, né? E lembro de uma passagem do Chico Xavier que ele estava visitando um hospital, acompanhado de um médico, e chegaram na cama de uma senhora, em estado terminal, não tinha mais o que fazer, e o médico questiona o Chico. Chico, essa senhora não vai sobreviver. Neste caso, a eutanásia não poderia ser aplicada? E o Chico nunca responde ele. Ele diz, Emmanuel está aqui do meu lado e me dizendo que esta senhora, nas suas últimas encarnações, ela praticou suicídio. E nesta encarnação, em nenhum momento passou pela sua mente o seu suicídio. O suicídio. Então é necessário que ela cumpra toda a missão dela. Porque se você encurtar a vida dela em um segundo, aquele último segundo poderia ser o segundo em que ela ia pedir perdão pelas suas faltas, reconhecer a sua caminhada. Então, se nós temos um processo evolutivo pelo processo da doença, nós temos que deixar a doença cumpra a sua caminhada, até o momento final. Evidentemente que esse é trabalhoso para os familiares, mas os familiares estão envolvidos com esta problemática, de alguma sorte. Será que na jornada anterior os pais não cuidaram deste filho numa situação deste nível e deixaram a vida chegar à sua conclusão? E não antecipar. Ou antecipar a morte, nós não sabemos. Há na revista super interessante de 9 de agosto de 2018 uma reportagem. Bélgica provoca eutanásia em crianças de 9 e 11 anos. O jornalista Júlio Garantoni nos relata no artigo que 2 crianças solicitaram aos médicos que fizesse a eutanásia nelas porque ambas eram portadoras de doenças graves e incuráveis. Uma tinha um tumor cerebral e a outra fibrose cística. E os pais autorizaram a eutanásia porque não tinha cura. Mas como o pai vai autorizar a eutanásia no filho? E os médicos fizeram a eutanásia. Será que essas crianças não teriam um tempo de sofrimento? Porque nós não sabemos o que eles fizeram na vida passada. E agora eles decidem encerrar a vida. Parar a vida ali. Achando que está fazendo um favor, muitas vezes. Que estavam fazendo um favor. Eles não estavam fazendo um favor. Eles estavam cometendo um suicídio. Qual é a criança de 9 ou 11 anos que tem o poder de tomar essa decisão e pedir aos pais? E qual foi o carinho que os pais tiveram? Meu filho, vamos lutar, vamos lutar, vamos lutar, vamos lutar.
Sabemos que a vida é difícil, que a dor... Tem os calmantes, tem os sedativos para auxiliar as pessoas. Não é que temos que deixar eles sofrer. Não, os medicamentos também são divinos para acalmar a dor, para dar conforto, né? Então, a eutanásia não se pode praticar a eutanásia, porque será sempre culpado aquele que não aguardar o término da sua existência conforme Deus haja estabelecido. Está antecipando a providência divina, né? Está antecipando a providência divina. Aquilo que estava programado para essa família, para essa pessoa. Sim. Como é que nós vamos nos revestir do poder divino para encerrar a caminhada de alguém? E ainda, seu Dalpiva, para colaborar, a gente vai falar, então nós temos que a eutanásia antecipa a morte para acabar com o sofrimento, Sim, certo? certo? E aí nós temos também a distanásia, que é o prolongamento da vida por meios artificiais, desproporcionais, quando não há perspectiva nada de cura. Então isto é o prolongamento do sofrimento. Isso também ocorre, o contrário. Os que querem abreviar e os que querem prolongar. E sobre isso, tem uma médica aqui, deixa eu ver o nome dela aqui. Não, é um médico. Valdir Reginato, médico da família e professor de bioética e medicina e espiritualidade na Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Ele diz assim, que prolongar a vida enquanto for possível alimenta indústrias, corporações, médicos, cientistas e hospitais e tecnólogos. Que o momento da morte, ele requer, por vezes, uma medicina de intervenção em relação ao cuidado com a dor, com a alimentação, com a higiene, com a pele sensível, com a locomoção. Então, isto tudo para proporcionar para aquele paciente que ele tenha uma partida mais harmoniosa do que ficar lá, numa UTI, entubado, por vezes reanimado 2, 3 vezes, que seria um despropósito. Então, isto é o que esse médico falou, certo? Porque ele não teria, esse paciente não teria mais condições de ter alta. Às vezes está lá, já bem idoso, cheio de problema, e a família continua. Então, nós precisamos também acatar a vontade de Deus, a nossa história, a nossa trajetória, juntamente dos nossos familiares, e compreender que nós temos... O ciclo tem que se encerrar. Que nós somos perecíveis, né, Michel? Eu já ouvi isso, que o nosso corpo é perecível. E é. Tem que respeitar, né? Porque é um alinhamento tênue entre a eutanásia e a ortanásia. E a distanásia. Distanásia. É uma linha muito tênue. Mas o bom senso parece que leva a esta compreensão, né? De nem prorrogar e nem antecipar. Então, eu acho que a manifestação desse médico foi muito oportuna na distanásia. E aí, seu Dalpiva, é a ortotanásia, então, que é esta, caminho, né? que deixar o caminho à natureza. E ainda falava da mistanásia. Olha o que é a mistanásia. Que é quando a pessoa morre por negligência médica. Aí é diferente. Aí diz que é uma morte miserável, muito triste, porque ela poderia ser evitada com o tratamento adequado. E que um exemplo disso é a morte que acontece enquanto a pessoa espera por atendimento médico, em filas ou macas. Então temos isso também. A ortotanásia é bastante praticada quando o médico diz, agora ela vai para a família para passar uns dias, né? E geralmente passa alguns dias e a pessoa vem a desencarnar ali no seio familiar, com, né, às vezes está no UTI, né? Quem já passou pela situação, que se abre para as pessoas ir lá se despedir, quer dizer que é a ortotanásia que está se dando ali, a última oportunidade, tira-se a dor do paciente, né? Não deixa ele sofrer a dor, mas ele fica ali naquele processo de a gente poder fazer a última despedida ali, ainda em vida, né? Porque a gente sabe que a vida continua e ele estaria vivo aí, já do outro lado ali nos... A Michel tem muitos livros de uma doutora Ana Cláudia sobre os cuidados paliativos. Muito importante, quando a gente puder ler. Ana Cláudia Arantes, se não me engano, ela tem
acho que 5 obras sobre cuidados As paliativos. pessoas não gostam de falar, mas todo mundo vai passar, né? Vai Sim. chegar a vida de todo mundo. Então, Temos que ter é essa- importante, a gente acabou ficando um tempinho mais curto para falar, mas a gente é bom a gente ter essa maturidade. E a doutrina ela tem bastante obra, Obras. bastante fala, assim. Então a gente fica o convite aí para os irmãos poderem. A gente vai se despedindo, então, de mais um programa Hora Espírita. Agradecendo aí a Lone e o Dalpiva. Obrigado pelo participar. Obrigado. Obrigada também. E a gente agradece a nossa audiência, que colaboraram conosco, a toda a equipe de Operação Técnica da Rádio Chapecó, e a gente deseja um ótimo final de semana a todos.